Boa noite, você telespectador ligado na TV Com. Está no ar mais um TV Com Debate, programa que tem como objetivo discutir os problemas da nossa região e apontar soluções para que eles se resolvam. Hoje, terça-feira, dia 9 de junho, a presidente Dilma Rousseff anunciou um pacote de medidas para incentivar obras de infraestrutura em todo o país. Foram anunciados 198 bilhões de reais, um pouco mais que isso, 198 bilhões e 400 milhões de reais. Esse dinheiro vai ser investido em duas etapas, 69 bilhões agora em 2015 e 2016, e em 2016 e 2017 o restante. Para falar disso e também da situação dos trabalhadores da CETESB e da CPFL, temos hoje conosco o presidente do Sindicato dos Urbanitários da Baixada Santista e Região, Marcos Sérgio Duarte, e para me ajudar a fazer esse programa, o nosso comentarista Nelson Rodrigues. Eu cumprimento vocês dois e primeiro, Marquito, boa noite. Eu queria que você primeiro comentasse esse anúncio da presidente Dilma Rousseff de se investir em infraestrutura. O problema vai ser encontrar empreiteira apta, de acordo com a lei, a poder executar essas obras aí que o governo está anunciando, né? É verdade. Boa noite, Guto. Boa noite, Nelson, aos telespectadores. Realmente, bom, esse anúncio de quase 200 bilhões em obras de infraestrutura, eu não acompanhei exatamente agora à tarde os comentários no noticiário, mas isso, na verdade, já estava sendo anunciado há algum tempo que o governo faria isso até para tentar incentivar um pouco a economia e também a geração de emprego que está em queda, né? Aliás, o número de desempregados vem crescendo vertiginosamente, e isso é uma coisa que preocupa, evidentemente, a todo mundo, e para o governo não seria diferente. Então, eu vejo com bons olhos a liberação dessa verba para aplicar principalmente em infraestrutura. Eu não tenho certeza se isso era uma verba já prevista e que por algum motivo durante o programa do PAC isso não pôde ser liberado, ou se é uma verba nova, né, uma liberação nova aí do governo. Seja da forma que for, eu acho que a liberação dessa verba vem num bom momento. Pena que você anunciou aí agora cerca de 70 bilhões é que são esse ano, né? E me parece até o início de 2016, e o restante então fica para 16, 17. De qualquer forma, é uma liberação de verba, e isso sempre é importante para você estar aquecendo a economia, né? Sobretudo com a geração de emprego e numa área que é importante de infraestrutura, porque você pega trabalhadores de vários segmentos, de vários setores, né, principalmente da construção civil, e você acaba, na verdade, dando melhor infraestrutura para a sociedade de uma forma geral. Oxalá essas coisas caminhem certo, dentro dos prazos, e o objetivo seja cumprido. E o anúncio, Nelson Rodrigues, aí você dá o seu boa noite, foi feito hoje no Palácio do Planalto, juntamente com vários empresários, o ministro da Fazenda, o ministro Levi também estava lá, o vice-presidente Michel Temer. O maior financiador desse dinheiro vai ser o BNDES. O restante entraria na contrapartida dos empresários. Boa noite. Teremos uma redução no desemprego com esse anúncio? Seria um pacote de bondades agora? Do final, no segundo semestre do governo Dilma, Nelson? Boa noite. Boa noite, Guto. Boa noite, Marquito. Boa noite, telespectador TV Com. Olha, Guto, Marquito e telespectador mais uma vez. Eu acho assim, é lógico que é bem-vindo, né? Você está promovendo o desenvolvimento do país, em princípio pela infraestrutura, como é de costume, necessário e básico fazer, e já era para ter sido feito há muito tempo atrás. Mas com algumas formas de governar uma gestão que não foi aprovada pela população ao longo desses últimos anos, a gente vê com um pouco de desconfiança. Eu particularmente vejo um pouco de desconfiança porque na medida que primeiro tiram direitos sociais do trabalhador, né, promove um arroxo, né, do trabalhador na sociedade em função de uma má gestão pública, né, até para obter recursos para fazer aquilo que era para ter sido feito anteriormente. Mas é lógico que agora nós temos que promover algo de positivo com tanta notícia ruim, né? Quanta falta de investimento, a indústria tendo índices negativos, né? O índice de desemprego, como foi colocado aqui, está crescente. Já está, eu particularmente, eu acho que está muito maior do que 8,5%, como vem sendo anunciado pelo governo. Eu acho que essa é uma medida ainda um pouco tímida, né? Só em Santos foi anunciado pelo NESE
que aqui é o Núcleo de Estudos Socioeconômicos aqui da Universidade de Santa Cecília, em Santos de 12 passou para 26 mil desempregados só na cidade de Santos. Então isso é real, é um fato real. Então, ao mesmo tempo que você anuncia medidas positivas como essa, mas é dentro de um cenário negativo, né? Você precisou primeiro criar uma situação de uma má gestão pública, com desemprego, recessão, alta taxa de juros, enfim, uma série de índices que não traduz o desenvolvimento de um país, para colocar um pacote desse para tentar minorar a situação. Então eu não vejo isso como uma forma positiva de governar. Eu acho que é uma tentativa de superar deficiências criadas pelo próprio governo federal. Então, de repente, esse anúncio aí pode ser um prato requentado. Coisas que ficaram, vejo dessa inclusive forma, do segundo mandato do presidente Lula, que vieram no primeiro mandato da presidente Dilma, que também era responsável pelo PAC no governo Lula, e aí assumiu a presidência e também lançou o PAC 2. Até porque o PAC, grande parte do PAC, ficou empacado, né? Não houve desenvolvimento com várias obras do PAC, depois as obras da Copa, enfim, uma série de obras que ficaram a desejar, não completas, dinheiro gasto público, né? Dinheiro do BNDES mal colocado, inclusive sem o aval do Congresso em empréstimos internacionais, etc. Então, é um conjunto de situações negativas. Essa é uma informação positiva que foi dada hoje, mas dentro de um cenário que não me deixa muito otimista em relação aos próximos anos. Marquito, você acha que a região pode se beneficiar com essa medida? Que áreas que você acredita que poderiam receber algum tipo de investimento? Olha, a princípio eu vejo que na área de aviação, de portos, de trens, eu acho que, principalmente nessas áreas de infraestrutura, e mais, eu acho que na área de saneamento, eu acho que na área de energia, né? Tudo isso daí é área de infraestrutura, tudo isso daí pode ser aplicado, essa verba de 200 bilhões ao longo desses 2 anos e meio, e evidentemente qualquer setor, qualquer cidade, qualquer região pode ser beneficiada. Precisa verificar exatamente qual é o planejamento do governo federal, até que ponto os governos do estado conseguiram colocar propostas ou conseguiram colocar suas reivindicações, seus planejamentos para o seu estado, para determinada região. Então temos que aguardar aí também, não sei exatamente qual é a planificação, qual é o planejamento que tem. Até porque, né, não querendo te interromper, mas já interrompendo, se não houver projeto, não adianta ter dinheiro, exatamente, né? Tem que ter projeto. Primeiro é por isso que eu estou dizendo. Fica Fica difícil responder se exatamente aqui na região nós seremos beneficiados. Acredito que sim, porque temos o maior porto da América Latina. Quer dizer, é impensável qualquer investimento em infraestrutura e esquecer do porto, principalmente. Precisamos aqui do aeroporto, né, da região, vamos ter aqui o pré-sal. Acredito que tudo isso esteja no planejamento, no projeto do governo federal e do governo do estado. Portanto, acho que isso daqui, a região, deve sair beneficiada com isso. Agora, só uma coisa aqui que Nelson falou, eu vejo só o seguinte, esse chamado pacote de maldade, na verdade ele não foi aplicado ainda, não deu ainda para economizar o dinheiro. Né? Ele está a caminho? Ele está a caminho, porque nós atrasamos isso, daí o movimento sindical, a sociedade organizada e segmentos do Congresso. Mas esses 200 milhões é para ser aplicado em quantos anos? Nos próximos 3 anos, né? 2 anos e meio, conforme foi colocado, quer dizer, nos próximos 2 anos e meio. Agora, o dinheiro ainda não foi economizado, né? Mas vai refletir, né? Mas vai refletir, exatamente. Quer dizer, o que eu vejo é, na verdade, eu sei, você não deixa de ter razão. Na medida que você economiza, você aplica. Agora, é um replanejamento do governo federal. É claro que houveram erros. Por exemplo, a obra do PAC atrasou a tal ponto de não se fazer obras necessárias para a geração de energia. Eu disse isso aqui já no outro programa que vim. Quer dizer, nós temos críticas severas com relação, por exemplo, à política destinada para o parque energético, né? Que atrasou significativamente. Daí dos problemas da falta de energia, do aumento de tarifa, bem, enfim, uma série de coisas. Mas eu vejo assim também, o governo fez um replanejamento disso. Onde é que nós vamos buscar dinheiro? Como vamos fazer? E aí está certo, quer dizer, acaba buscando dinheiro, está certo? Vamos dizer, com a contribuição mais uma vez dos trabalhadores, Exatamente. Dos trabalhadores mais uma vez pagando o imposto alto, está aumentando os impostos, os juros de uma forma geral.
E isso daí vem no sentido de minimizar, na verdade, não necessariamente como uma injeção na economia, mas na verdade minimizar os impactos negativos. Tentar diminuir o número de desempregados e tentar aquecer a economia paulatinamente. Eu vejo, para encerrar apenas a minha participação nisso, dizer o seguinte: nós vivemos uma crise política, econômica, mas mais que isso, uma crise de credibilidade do governo. Portanto, eu acho que para sair disso ainda demora um pouco. Esses 2 anos e meio aí que vão aplicar essa verba, eu acho que tem que buscar mais verba quando for ano que vem ou depois, porque senão é pouco e isso daí vai demorar para sair ainda. Em relação ao investimento de infraestrutura e saneamento que você passou aqui, Marquito, você acha que, por exemplo, São Vicente haveria possibilidade de investimento, que eles têm um investimento, eles têm um projeto das comportas, dos canais, acabar com alagamento no Sá Catarina de Moraes, naquela região que a gente já sabe como acontece na Zona Noroeste em Santos, alagamento ali daquela região. Ali, se tem um projeto, já está em andamento ou está tudo parado? Veja, eu vou roubar um pouco aqui da argumentação do Nelson. O projeto, ele tem que ser seguido à risca, como diz os procedimentos, entendeu? Por que eu digo isso? Eu me lembro muito bem que quando o Márcio França assumiu a prefeitura, ele dizia o seguinte: dinheiro tem, não tem projeto, não tem como buscar a verba no Congresso Nacional, não tem como buscar a verba no governo federal ou no governo do estado. Portanto, eu acredito, eu não sei exatamente há quanto anda, tem projeto, evidentemente, precisa ver se está atendendo, e eu estou falando de São Vicente, como diria de Santos, como diria de qualquer cidade do Brasil. Se você não tem um projeto, e se você não sabe seguir à risca os procedimentos, né, o andamento que a lei exige e tal, para a liberação de verba, pode ter o projeto que for, a verba não sai. Tem que ter primeiro o projeto? O projeto, seguir o procedimento e a pressão política. Aí que entra os deputados da região. Então eu vou fazer uma pergunta para vocês dois. Na questão do Santos Novos Tempos, dinheiro tem, projeto tem, projeto tem. E por que a obra não sai? Talvez prioridade mudou. Talvez a prioridade tenha mudado. Eu lembro quando o Papa fez isso daí, por exemplo, ele pegou, se eu não me engano, foram 40 milhões de dólares, se eu não me engano, e os outros 40 milhões o deputado Aldo Rebelo, era deputado na época, arrumou isso daí e Santos deu a contrapartida, né? Houve projeto, filme, tal, mudou a prefeitura, mudou o executivo e me parece que isso não é mais a prioridade, entendeu? Por isso que caminha a passos lentos. Porque ontem aqui o João Vilela disse que trabalhou no projeto do início do Santos Novos Tempos, quando ele trabalhava como estagiário de engenharia na Prodesan. É verdade. Quer dizer, a gente ainda fez uma conta camarada. A gente pegou o final do governo do Davi, do ex-prefeito Davi Capistrano, em 1996. Fizemos uma conta rápida. Ano que vem vai apagar a velhinha de 20 anos. Então. Santos Novos Tempos. E a população da Zona Noroeste, que está me vendo agora, continua sofrendo com os mesmos problemas de 20 anos. Chove, alaga. A maré sobe, alaga. Todo ano que tem eleição, todo candidato diz que tem a solução para a Zona Noroeste, mas ela nunca vem. É estranho isso. Nunca tem. O projeto lá foi iniciado. Sim, o projeto. Algumas obras foram feitas, mas. Então nós identificamos... Eu acho que a gente precisa de mais rapidez, né? Sem dúvida. Nós identificamos um terceiro problema, né? Que primeiro você precisa ter um projeto. E antes disso, o dinheiro. Então, se você tem o dinheiro e tem o projeto, mas você não tem a responsabilidade pública de executar. O compromisso. O compromisso. A vontade política, né? de fazer. A vontade política, esse conjunto, né? Faltou isso. 20 anos. Quer dizer, não basta ter dinheiro, não basta ter projeto. Mas você tem que ter homens públicos comprometidos com as necessidades da população. Ou faltou representatividade nossa lá em Brasília? Ou não? O dinheiro já tinha saído? Não era a questão da pressão política? Parte do dinheiro saiu. Eu não sei, eu não tenho informação se saiu todo o dinheiro ou não, se tem mais dinheiro para sair ou não. Eu quero me ater ao seguinte fato. Tinha um projeto que foi aprovado, que verba foi liberada e isso foi dado o start, né? O trabalho iniciou, a obra iniciou. Se ela vem a passos lentos ou está parado totalmente, isso é uma outra questão que aí entra no que o Nelson está falando.
falta da vontade política, falta da prioridade, essa coisa toda. E quero dizer para você o seguinte, muito embora tenha um projeto de 20 anos, como eu disse, ele iniciou e a verba veio, ou parte dela. Diferentemente da ponte para o Guarujá, ou é ponte ou é túnel. Inauguraram a maquete de uma ponte. Isso daí eu garanto a você que está desde a década de 70. Desde a década de 70. E até agora, quer dizer, cada um ano a maquete é da ponte, outro ano a maquete é do túnel. Né? E até o presente momento, e a ponte uma hora sai na Conceiçãozinha, outra hora sai aqui. Agora, o projeto mesmo, e liberação de verba, não tem. Diferente do VLT. Do VLT saiu. E é um projeto mais novo do que a ponte ou o túnel. Todo mundo lembra do Justo dizendo do túnel. Não é? Verdade. O túnel Zona Noroeste ou túnel... Não, o túnel por debaixo do Santos Guarujá. Então, eu estou tentando mostrar o seguinte, a diferença entre projeto sério, seguir o procedimento e vontade política para você buscar alguma coisa e o projeto que desengaveta-se na época de eleição. Porque já virou lenda urbana, né? O túnel... Marapé, Zona Noroeste, Zona Leste. Dá até para inventar história para turista. Tinha um túnel aqui, mas soterrou. O túnel ou a ligação seca, enfim, por ponte ou por túnel, Santos Guarujá. O aeroporto também de Guarujá. Né? Semana passada ou semana retrasada, no programa nós falamos do Porto Valongo. Aquela obra maravilhosa que iam fazer ali no Valongo, com Marina, Nelson Rodrigues estava no programa. Presente. Também não saiu, quer dizer, a gente tem, o turista, como você falou, tem vários, não precisa só contar a lenda do túnel que ligava o mosteiro de São Bento até a igreja do Valongo, para se proteger os escravos que vinham para Santos em busca de refúgio, tem mais essas histórias para se contar. Tem. Dá até para inventar musa, herói, eu acho que a gente ia ganhar muito com o turismo. Não, eu acho criatividade à parte, né, Rodrigues? Não, isso é triste, né? Desculpe eu estar ironizando, mas é triste. Porra, é brincadeira, não dá mais, triste. Sabe? A população não... Eu acho que as pessoas não aguentam tanta história, mais ouvir as mesmas coisas e que o resultado não acontece. E a região vai ficando para trás, vai perdendo as oportunidades e vai ficando para trás. Será que interessa que Santos fique numa situação secundária em relação a outros municípios? Para passar a bola para você, eu só quero dizer assim, me parece que os governantes não governam pensando do ponto de vista de Estado. Quando eu falo Estado, eu falo a sociedade, né? Não necessariamente o Estado de São Paulo, o Estado-nação. O estadista, né? O estadista. O... Governa-se para 4 anos, né? E com a reeleição para 8 anos. Não governa-se pensando no futuro da sociedade. Esse é o problema. Marquito agora tirou da minha mente aquilo que eu estava pensando. E anteriormente, eu acho que o Marquito colocou muito bem a questão e eu vou ainda corroborar com essa colocação final do Marquito, porque o que difere a situação do Brasil, do brasileiro, da gestão pública, é justamente isso que o Marquito colocou. A diferença muito clara entre Estado e governo, né? Quando um gestor público, e aí tem um peso cultural muito grande nisso, na formação da pessoa humana. Então, dependendo daquele que você vai colocar sentado na cadeira como um gestor público de uma cidade, de um estado, de um país, você pode ter essa diferenciação que é a condição sine qua non para você obter o desenvolvimento correto de uma cidade, de um estado, de um país. E o que eu estou dizendo? Estou dizendo assim, se Santos Novos Tempos, por exemplo, vou obter aqui um exemplo local. Se Santos Novos Tempos fosse um projeto da Prefeitura de Santos e não de um governo, você teria esse projeto transitando por vários governos. Seria uma política... É uma política do governo... Pública e não uma política de governo. Tá? Uma política da Prefeitura de Santos, né? Que aí ficaria na figura do Estado, né? Da Prefeitura, que transitaria por vários governos. E cada um, independente de partido que tivesse sentado na cadeira como prefeito, daria o andamento correto ao projeto, utilizando as verbas já estabelecidas, o projeto já anteriormente colocado, em andamento até o findar dele.
Independente de partido, independente de... A prioridade nunca deve ser mudada até o findar de um projeto. Porque ele vai atender a necessidade a que foi alocado a verba, o próprio projeto e a necessidade da população anteriormente para que isso tudo ocorresse. Até porque é um dinheiro carimbado, né? Um dinheiro que só pode ser usado naquela... Então, naquele o que falta? Projeto. Falta lógica, falta razão, objetividade, bom senso daquele que na formação que ele tem, não é só a formação profissional como um advogado, engenheiro, não é só isso, é muito mais que isso, é a formação global da pessoa. A que ele serve, a quem ele serve, para que ele está sentado naquela cadeira. Então, essa formação que a gente tem que identificar no homem público, para que ele possa executar o projeto, como anteriormente o Marquito colocou muito bem apropriado, até o findar. E aí a gente não vai ter essa história ridícula que só conhecemos aqui, de que um governante tocou o projeto, o posterior não achou como prioridade, a prioridade não é dele, na verdade nunca seria a prioridade dele, é prioridade do governo, da Prefeitura de Santos. A prioridade e não do governo... é da população, no caso da população da Zona Noroeste. Exatamente. Né? Quer dizer, a prioridade é a cidade, não é a prioridade do governante. Então ele tem que dar andamento. Isso não ocorre em função desse grande problema cultural que nós temos no nosso país. Acho também que a Câmara de Vereadores tem muita responsabilidade nisso. Está dentro disso. Por quê? Quando todo projeto que vem do Executivo passa na Câmara também, seja ele o que for, não é isso? Sim. Ora, vamos fazer emendas dizendo o seguinte, que durante até o findar, como você colocou muito bem, dessa obra, daquela outra, tantos por cento tem que ser destinado para aquilo. É um dinheiro e carimbado. Os prazos têm que ser cumpridos. Exatamente. Tem que ter uma comissão na Câmara que vai acompanhar essas coisas. Uma comissão de moradores da região, de vereadores, que cobre o cronograma da obra. Institucionaliza, né? Isso, legaliza isso e cobra. Não importa quem venha depois, qual o prefeito que vem depois. Porque senão inverte prioridade, como o Nelson colocou, e aí é o seguinte, a Câmara também não acompanha, a Câmara também não faz uma emenda para tocar isso, para acompanhar isso. Era o que eu ia colocar para vocês. Trabalha ao sabor de quem está no Executivo. De quem está no Executivo. A Câmara Municipal, e aqui eu estou falando claramente, tenho muitos amigos lá, mas a Câmara Municipal de Santos há muito tempo, trabalha ao sabor do Executivo. Nós não temos lá quem faça frente ao Executivo, seja o que for. Né? Não é de agora isso. Pô, não dá, tem que ter projeto para acompanhar, tem que ter para apertar, para cobrar, sabe? Para fazer valer o papel de representatividade da população. Não é? E ainda querem colocar o tal do voto distrital. Pô, que é isso? Quer dizer que tu é eleito para representar o Zé Menino? É eleito para representar lá o Jardim Rádio Clube? E o resto da cidade? Então, se for assim, quem é eleito aqui não quer nem saber do... Só vai se preocupar com o seu distrito. Já pensou como vai ser esse... Pô, acabei de falar agora, como é? Distrito? Não, como é o... Santos Novos Tempos. O Novos Tempos, na Zona Noroeste. Quem é eleito por lá de cá, de distrito. Então, ficam se pegando a coisas, a discussões, que na verdade você tem que pensar é a cidade, você tem que pensar é a sociedade como um todo. E a Câmara Municipal tem muita responsabilidade nisso. Aí eu coloco... A responsabilidade de omissão, né? Porque eu acho que tinha que trabalhar no sentido de amarrar projetos, pode ser para 20, 30 anos, não importa. Falta também, eu acho, uma maior... um trabalho mais efetivo da população. Para cobrar, para fiscalizar. Também, e até porque a questão dos governantes, do caso dos prefeitos, os prefeitos também deveriam passar as informações para a sociedade, para a população, até para não ficarem como responsáveis por alguma coisa que eles não têm responsabilidade. Olha, veio tanto, nós estamos investindo tanto e está andando ou não está andando por causa disso ou daquele motivo. Ser uma coisa transparente, para a população saber o que está acontecendo. E a população não cobra, então fica muito cômodo. Fica. Né? Lembra até o Vampeta, quando jogava no Flamengo, que o Vampeta ia ser multado pela diretoria do Flamengo e foi dar uma entrevista e disse, olha, eles fingem que pagam e eu finjo que jogo. Falou isso? Falou. Então, é mais ou menos... Eu vejo uma questão, acho que o Marquito, mais uma vez, colocou de forma apropriada, é o estabelecimento da maioria.
existe uma cultura na Câmara Municipal, no Executivo e Legislativo, que para governar você precisa da maioria. E ao estabelecer essa maioria, você tem uma vinculação de uma forma exagerada com o Executivo, né? Porque aí sim, se tivesse a responsabilidade pública, embora você fizesse parte da composição com o Executivo, entre Legislativo e Executivo, dentro de uma coligação que se estabeleça entre governo e Câmara, mesmo assim a responsabilidade pública ela tem que ser maior do que a simples adesão, né? Então isso muda tudo. Então mesmo aqueles partidos que fazem parte da composição no Legislativo com o Executivo, estabelecendo uma possível maioria, estes, por sua vez, naqueles atos em que fosse em benefício da sociedade, junto com o governo, deveriam estar junto, obviamente. Mas naqueles que houvesse um ato prejudicial ou um projeto que não houvesse andamento, teria que estar acima desse adesismo, pura e simplesmente. Então falta essa grandeza para o homem público, quer seja do Legislativo como do Executivo. Eu tenho que fazer um rápido break. A gente, na volta para o segundo bloco, vai falar da greve da CETESB. E a gente continua falando também de economia. É um instante só. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Você que não pode ir até a sua comunidade, a comunidade quer ir até você em sua casa, em seu lar. Participe conosco todos os domingos, às 8 horas da manhã, a Santa Missa em seu lar. E fique com Deus. Apoio Visão Laser. Evolução. A evolução faz parte da história do Visão Laser. O jeito que as pessoas se comunicam mudou. As pessoas mudaram. O mundo mudou. E o Visão Laser, com sua paixão pelo pioneirismo, qualidade e inovação, precisava de uma marca que acompanhasse tanta evolução. Apresentamos a nova marca do Hospital Visão Laser. Visão Laser. Sua visão é o nosso sentido. Dr. Colombo Barbosa, diretor técnico médico, CRM 19555. Buffet Maison Vanout, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vanout, Avenida dos Bancários, 42. Agradecendo a você a audiência, convido-os a sempre prestigiar e continuar assistindo o programa Estrela Guia na TV, que vai ao ar todas as terças-feiras às 20 horas, com reprise sábado às 14 horas, nos municípios de Santos, São Vicente e Praia Grande. O programa Estrela Guia na TV procura, diversificando os assuntos, levar você momentos de entretenimento, lazer e uma boa informação. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage, facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com.
TV Com, interagindo com você. Eu quero convidar todos para assistirem o programa Esporte e Companhia. Não é isso mesmo, Roberta? É isso aí, Edu. Todas as segundas às 22 horas. Aqui na TV Com, canal 11 NET. Já estamos de volta com o segundo bloco do TV Com Debate desta terça-feira, que hoje traz o presidente do Sindicato dos Urbanitários, Marcos Sérgio Duarte, e o nosso comentarista das terças-feiras, Nelson Rodrigues. Antes do intervalo, a gente falou da questão do investimento do governo federal em infraestrutura, falamos da nossa carência de infraestrutura na região, mas agora, nesse segundo bloco, eu queria conversar com o Marquito a respeito das paralisações que já atingiram, que vão atingir a nossa região. Marquito, tivemos paralisação dos trabalhadores da Sabesp, do pessoal da CPFL. Eu queria que primeiro você falasse dessas duas situações, depois a gente fala da greve do pessoal da CETESB, que vai ser deflagrada. Bom, em abril tivemos a paralisação por 7 dias do pessoal da Sabesp por conta de um item de uma cláusula do acordo coletivo do ano passado sobre PLR, que a Sabesp, em função da crise hídrica, aquela coisa toda, não atingiu as metas. Então nós fizemos a greve e obtivemos sucesso, conseguimos aí quase 30% a mais daquilo que a empresa pretendia pagar. Bom, isso acabou e tal, começou a database da Sabesp agora em maio. Nós também quase chegamos a fazer a greve, porém houve uma audiência no TRT no dia 3, né, no Núcleo de Dissídio Coletivo. Nessa audiência foi construída uma proposta e a empresa, quando foi ontem, segunda-feira, a empresa aceitou a proposta, mandou um e-mail dizendo que reitera todos os termos da proposta construída no TRT. Diante disso, os trabalhadores então aceitaram. Eu diria que foi até um bom acordo diante da conjuntura política e econômica que estamos passando. Mantivemos o nível de emprego em 98%, tivemos 8,29% de reajuste, que é a inflação e mais um pouco, e ainda há uma verba de 1% da folha de pagamento, que é de avaliação do plano de cargo e salário, e isso vai ser pago de forma linear, ou seja, todo mundo ainda vai ter mais 1%, o que dá quase 9,5% de reajuste, né? E ainda com um reajuste maior no benefício VR e também cesta base. Dessa forma, a Sabesp encerra a campanha salarial, avaliamos num bom acordo. Já a CPFL também fez uma greve de 8 dias, agora em maio, também pelo mesmo motivo. A empresa tem uma cláusula que diz que nós construiríamos um novo modelo de PLR, a empresa não o fez, né, depois de muitas reuniões, quase 10 meses de reuniões. E aí fizemos a greve, estamos aguardando o julgamento. O juiz foi uma greve do dia 18 ao dia 25, e o juiz no dia 25 pediu a suspensão da greve e marcar o julgamento, que eu espero deva sair nessa semana. E começamos agora a database, agora em junho, é a database do pessoal da CPFL. Então a semana que vem devemos ter a primeira rodada de reunião, e aí vamos estar reivindicando outras coisas, outras reivindicações que oportunamente a gente volta a falar. Já a CETESB, que é maio a database, estamos aí 9 de junho, amanhã 10 de junho, e até agora a empresa não chegou a um acordo. Então foi tirado greve por tempo indeterminado na CETESB a partir de amanhã. Então, a partir de amanhã já se trabalha, e é bom que a população fique sabendo, vai haver um esquema de plantão, de atendimento de ocorrências, como se fosse um fim de semana ou um feriado. Não Exatamente. Vai ficar descoberto o posto aqui. Não vai. O que acontece? A CETESB, na verdade, ela trabalha com cerca de 40 a 45 funcionários, entre técnicos, na sua maioria técnicos, engenheiros e um pequeno número administrativo. A CETESB ela faz a fiscalização ambiental, do ar, do mar, dos rios, junto às indústrias, e também emite licença ambiental para funcionamento, essas coisas todas. Quando chega fim de semana,
fica uma pessoa de plantão com um BIP, com rádio, com celular, com tudo. E essa pessoa então é acionada sempre que tem algum problema e aí aciona os técnicos para cuidar disso. Então é esse plantão, a exemplo de fim de semana, que nós estaremos mantendo. Tá certo? Esse número de 40 a 45 trabalhadores, entre técnicos, pessoal administrativos, engenheiro. A base de cobertura qual é? A base de cobertura é de Bertioga até Peruíbe. Né? Nós temos duas gerências. Tem uma gerência de Santos, que cuida de São Vicente, Litoral Sul, e a gerência de Cubatão, aliás, cuida de Guarujá também, e a gerência de Cubatão, cuida de Cubatão e Bertioga. Né? Agora, temos base também em Registro, no Vale do Ribeira. Lá temos cerca de 15 funcionários. Mas na tua avaliação, para cobrir uma extensão tão grande, que tem um porto, tem o Parque Industrial de Cubatão, tem a área verde da Mata Atlântica, que ainda é um pouco preservada aqui, principalmente no Litoral Sul. Isso. É um número suficiente, Marquito? Não, não é. Até porque existem projetos aí de ampliação do porto, projetos de ampliação de construção do novo aeroporto, o pré-sal. Né? É bom que se diga que cerca de 10 a 11 técnicos foram transferidos há cerca de 3 anos atrás. E não houve reposição? Não houve reposição. Saíram daqui e foram para o interior. Né? A CETESB aumentou o número de agências no estado, mas não contratou. A famosa reestruturação. Reestruturação, reengenharia, né? Quer dizer, pega daqui e distribui para outros lugares. Tudo bem, fez uma política muito boa, aumentou o número de agências em todo o estado, só que não contratou profissionais. E a qualidade, na verdade, redistribuiu. A qualidade do serviço fica comprometida. Exatamente, na medida que não dá para fazer tudo. Ninguém é de flash para você estar cobrindo tudo ao mesmo tempo. E a área da Baixada Santista eu coloco como uma dos maiores riscos. Né? Porque nós temos tudo aqui, tudo aquilo que nós já dissemos. Não é uma área só industrial, não é uma área só de agropecuária, né? Não é, até porque não tem, mas eu digo em comparação a outros lugares. Né? Aqui nós temos várias situações de risco. Veja, por exemplo, o incêndio que deu agora na Outra Cargo, né? Onde os profissionais da CETESB tiveram um papel importante no acompanhamento, na fiscalização e mesmo depois, né? Fazendo relatórios e tudo, apurando. Quer dizer, essas são situações extremamente importantes que a gente espera que não aconteça, mas se acontecer precisa de profissionais, inclusive para estar prevenindo, que esse é o grande papel da CETESB. Prevenir que exista poluição ambiental, que exista poluição de qualquer forma e até risco, tá certo? Para a sociedade de uma forma geral. E, infelizmente, o governo do estado não reconhece isso. Falta gente, falta equipamento e falta estrutura. Falta gente, falta estrutura, falta valorização do profissional. Há um decreto do governo do estado que diz o seguinte, que as empresas que são dependentes do Tesouro, além de terem que economizar entre 10% a 15% no total das suas despesas, não podem dar mais do que o índice da FIP, que é o menor índice, é o índice do estado de São Paulo, né? O menor índice que tem. Nesse sentido, aplicam apenas 7,21 para o pessoal da CETESB e renegam rever qualquer outro tipo de reivindicação, seja de benefício, seja de qualquer, até de condições de trabalho que os trabalhadores estão pedindo, condições melhores de trabalho, como mais gente no plantão, por exemplo, como flexibilidade no ponto, que agora é eletrônico, e ele engessa, na verdade, a atuação dos trabalhadores. Nem isso sequer a empresa está disposta a rever. Quer dizer, cortam inclusive plantão, porque o que eu estou dizendo aqui é sério. Né? Sempre tinha 2 ou 3 companheiros de plantão de sábado e domingo, e a empresa corta isso, única e exclusivamente por uma questão econômica, de hora extra, ou seja, do que for, e deixa um apenas de plantão. Responsável por tudo, todas essas cidades que eu estou dizendo para você. Até Registro. De Santos até Registro. Até Peruíbe. Registro tem outro plantão lá. Mas ainda assim, tinha 2, tinha 3, quer dizer, você flexibilizava isso, você podia atender numa maior rapidez. Né? Infelizmente isso não ocorre. Né? E aí, diante dessa intransigência, muito mais do governo do estado, na verdade, do que a própria direção da CETESB, que nós reconhecemos, até tentou buscar alguma coisa junto à Secretaria Ambiental, junto à Comissão de Política Salarial, diante dessa intransigência toda, não tem outro caminho senão a decretação de greve.
a partir de amanhã. Nelson Rodrigues, você que milita no meio ambiental, já sabia que faltava gente? Olha, na CETESB em particular, a meu ver, pessoal, sempre faltou, ou sempre teve aquém da necessidade o número de funcionários. Mas eu queria reiterar essas colocações do Marquito, dizendo o seguinte, que a política econômica que hoje reflete, obviamente, nos estados, né? E o governo do estado de São Paulo, nesse sentido, a arrecadação diminuiu, e diminuindo a arrecadação, houve cortes de 15%, como o Marquito falou, funcionários contratados, né? Por exemplo, 15% foram demitidos. Agora, existe uma falácia que é importante sempre a gente lembrar no Brasil. Qual é essa falácia? Dizem que reengenharia, para você fazer uma reengenharia, no Brasil significa corte de postos de trabalho. É demissão. É demissão. Reengenharia, para mim, tem outro significado que não é nada disso. Até porque, se você fazer uma comparação entre funcionários públicos do Brasil e funcionários públicos de países mais adiantados, por exemplo, no norte da Europa, você vai verificar que o número de funcionários públicos existentes no Brasil é menor, está aquém da necessidade da prestação de serviço que o Estado tem que oferecer à população. O mínimo, né? Então, comparativamente, se você fazer uma análise comparativa, você vai chegar ao resultado de que falta funcionários para que os serviços públicos sirvam à sociedade. Então, não é uma verdade que tem excesso de funcionários públicos e que você precisa contratar menos e que esse excesso causa um problema no orçamento público. Isso não é uma verdade, porque isso contradiz a lógica de que a gente tem conhecimento sobre essa relação entre funcionários, número de funcionários versus atendimento à população, que tem um percentual de funcionários mínimo necessário para atender um conjunto da população. Então, na reengenharia, não é apenas demissão. Você tem que otimizar o Estado e a prestação do serviço do Estado, mas não demitindo, né? É cortando aquilo que é desnecessário, os gastos desnecessários, os desvios desnecessários. Cargo comissionado. Os cargos, né? Que devem ser premiados, os cargos de concursados que devem ser alocados nos seus locais certos, né? Porque você tem muito desvio de função. Desvio de função. Então, se você fizer a reengenharia correta na máquina do Estado, você vai otimizar essa máquina, vai diminuir os custos e vai melhorar o atendimento à população. Então, isso sim é uma reengenharia correta. E não apenas cortando funcionário para reduzir custo. Eu vou dar um pitaco nesse debate. Vocês acham que a privatização de algumas empresas estatais não seria o caminho para se melhorar o serviço oferecido? Você falou em reengenharia, eu estou levantando um assunto aqui. Se falou muito em privatização, o governo Fernando Henrique iniciou esse processo, algumas empresas foram privatizadas, outras não. Vocês gostam desse modelo de privatização? Acham que deve acontecer? Deve ser um misto? Como é que vocês... Olha, quem começa? Eu penso assim, eu acho que aquilo que precisava ser privatizado já foi. O que precisava, ou até muitas coisas eu acho que não precisava, como... Por exemplo? A CSN, por exemplo. Companhia Siderúrgica Nacional, você Exatamente. Acha que não... Eu acho que aquilo não precisava ser privatizado. Eu acho assim, setores estratégicos para a economia e estratégicos também aí para a sociedade como um todo, como portos, né? aeroportos, telecomunicações. Essas coisas de infraestrutura e também setores estratégicos para a economia nacional não podem ser privatizados. Serviços essenciais à população, como saneamento, energia, eu acho que não devia ser privatizado. Mas algumas coisas já foram, tudo bem. Quando você fala do modelo, por exemplo, eu sou contrário ao modelo da forma como foi privatizado. Eu acho que foi privatizado muito barato. Se vendeu barato, uma máquina que já estava funcionando bem. Acho que os modelos de concessões também têm que ser revistos.
modelo de concessão não é privatização. Depende. Tem algumas formas, algumas que são, que acabam virando privatização. Então eu acho que a gente precisa rever esse modelo de concessão, de privatização de uma forma geral. Eu vou te dar um exemplo aqui. Eu estou falando de serviço essencial à população. Vamos falar de Santos. Como é que pode privatizar a saúde em Santos? Nas OS aí. Né? Como é que pode pegar um modelo da capital de São Paulo e estão querendo fazer a mesma coisa em Santos? Isso é um absurdo. Para ficar em Santos, para não generalizar muito, mas para falar de alguma coisa que o cidadão passa todos os dias, que é na cidade. Aqui que o cidadão mora, é aqui que o cidadão sente necessidade das coisas. Vamos falar de duas coisas que, no meu entender, uma já deu errado e a outra vai dar. Primeiro, os ônibus. Terminaram com os cobradores. Né? Primeiro que privatizou tudo, mas tudo bem. Aí acabou com os cobradores de ônibus. Quer dizer, esses motoristas trabalham pra caramba, tem que cobrar ainda. O estresse do trânsito que o já estresse do trânsito danado. O passageiro que utiliza isso também enfrenta fila por conta disso, fica parado ali. Aí você põe pessoas para vender passe na rua, são assaltados na rua, tá certo? Eu acho que esse é um exemplo, por exemplo, do que deu errado na privatização do setor de transporte em Santos. E outra coisa é da saúde. A saúde já vai tão mal. Como que você pode, por exemplo, privatizar ainda a saúde? Né? Eu acho que a gente tem que rever modelos, tem que rever concepções de uma série de coisas com relação à privatização. Veja, foi privatizado hotel, foi privatizado o telefone, melhorou a telefonia, né? Foi privatizado outras coisas, tudo bem. Agora, Companhia de Siderúrgica Nacional, privatizar ela, tá certo? Para você privatizar a saúde, você privatizar o setor elétrico. Pô, por que privatizou o setor elétrico? Andava tão bem. Hoje nós estamos pagando literalmente a conta. Hoje estamos pagando a conta. Hoje o que o governo faz com o BNDES? Pega e empresta dinheiro para os caras, para eles investirem. Continua o governo botando dinheiro. Ou seja, o governo empresta dinheiro para ele mesmo. E não põe não para ver se os empresários vão pôr. Eles não põem. Não tem saída. Eles dizem que não tem condição para investir na melhoria. Você tem que pôr, porque aí o empresário diz que não tem dinheiro para fazer. E aí como é que você faz? Vai deixar a população sem energia? Vivemos reféns de apagões. Exatamente, só que a companhia não é sua. Tem concessão, tem que rever e tal, não sei, tudo bem. Mas, pô, os caras não entram nessa para perder dinheiro. O empresário não entra nada para perder dinheiro. É claro que nós precisamos ter o controle dos serviços essenciais e daquilo que é estratégico para a economia nacional. O resto, privatizar. O Marquito... Seu modelo de privatização, a favor, contra? O Marquito não deixou sobrar quase nada do que ele falou. A próxima você começa. Olha, eu acho que... Eu vou voltar àquele ponto, diferença entre Estado e governo. Porque isso se reflete em todas as áreas. Eu acho que não dá para a gente ficar 100% engessado. Né? Então, em algumas áreas... e até na questão das essenciais, como colocou o Marquito, o governo tem que ter um controle. O controle porque são situações em que a população como um todo tem uma necessidade básica daqueles serviços prestados e o governo tem uma responsabilidade em relação a isso. Então o controle do Estado é necessário. Agora, existem possibilidades e alguns modelos que podem ser conjugados a isso, de alguns setores combinar um controle governamental com uma contrapartida, um apoio, uma participação privada também. Né? Dá para fazer isso. Parceria. Precisa, é só de responsabilidade. Evidente que o empresário quer ganhar dinheiro e evidente que o governo tem que prestar o serviço porque é para isso que o governo existe, não é para dar lucro, né? Apesar que tem gente aí que acha que o governo é para dar lucro, né? Até inventa umas fórmulas aí para isso, mas vamos deixar no momento isso de lado. Então, cada um, o seu perfil e os seus objetivos, em parceria, dá para trabalhar. Parceria público-privada. Exatamente. As PPPs, se for feita uma coisa séria de ambas as partes, com responsabilidade pública,
Por que não? Né? Agora, nas essenciais, controle governamental. Mesmo que haja uma parceria privada nisso, o controle governamental. Não vejo incompatibilidade, desde que se tenha a correção necessária no estabelecimento dessa prestação, desse serviço à população. Em linhas gerais, é isso. Vocês têm algum exemplo do exterior que poderia Eu vou te se dar um encaixar exemplo, aqui em eu vou Santos? te dar um exemplo nacional no petróleo. O que o governo federal agora fez com a Dilma foi a gestão compartilhada da exploração do petróleo. Como é que era antes? Chegavam as companhias americanas aqui ou de qualquer outro país, chegava aqui, pagava tanto, explorava o petróleo e levava o petróleo. Hoje não, agora é gestão compartilhada. Ou seja, o governo tem participação naquilo e tem controle daquilo que é extraído e levado para fora. Então, quando o Nelson fala com muita propriedade que é preciso você ter o controle de setores estratégicos, isso é fundamental. Eu não sei exatamente em outro país algum exemplo com relação a isso daí. Eu tenho exemplos negativos, por exemplo. Pode um citar. exemplo negativo da saúde nos Estados Unidos. Não é saúde pública. É saúde privada. O modelo norte-americano é saúde privada. Se você não tiver dinheiro, meu amigo, você não tem saúde nos Estados Unidos. E todo mundo tirou sarro, brincou, pô, o Obama quer saber como é que o SUS funciona. O Obamacare, baseado no SUS do Brasil. Realmente o SUS, né, pode não servir muito, por exemplo. Mas ele quer saber como é que é, por quê? Porque, inclusive, ele está tomando bronca lá, vamos usar esse termo, de vários parlamentares que não querem a saúde pública nos Estados Unidos. Estão ameaçando até boicotar porque voto de orçamento, exatamente, dinheiro. porque os empresários na saúde bancam parte daqueles parlamentares nos Estados Unidos. Então estou te dando aqui um exemplo negativo do que é isso. E nós aqui parece que queremos importar esse exemplo na medida que você coloca em Santos, por exemplo, a Organização Social de Saúde, sei lá como é que chama isso aí, na verdade uma ONG privada aí para tocar, sabe, saúde não dá. Mas eu vejo da seguinte forma também, eu acho que em determinados momentos históricos de desenvolvimento, você é obrigado a fazer algumas questões. Por exemplo, essa questão que você falou do petróleo. Existia os contratos de risco, né, que o Brasil fazia com empresas internacionais naquela época. Por quê? Porque nós não detínhamos tecnologia de exploração. Então foi necessário, naquele momento histórico do país, fazer aqueles contratos daquela forma para adquirir a tecnologia, na contrapartida oferecer àquelas empresas aquela exploração e pagar daquela forma, né? E com a evolução conseguimos agora fazer essas parcerias. Embora muita gente questiona o próprio pré-sal, a que eu tenha conhecimento, nos países mais avançados de exploração do pré-sal, essa exploração que estava sendo projetada aqui era de 5 mil metros, e as explorações mais avançadas no norte da Europa, de 3,5 km, cujo único submarino no mundo, submarino russo, que fazia a reparação, o Kursk, né, a 3.500 metros abaixo. Eu queria ver se ocorresse algum problema no pré-sal aqui, a 5 mil, quem é que ia resolver lá embaixo? Quem que ia descer? A 5 mil metros, né? Se nem o submarino russo fazia isso, né? Então, isso constituía uma empreiteira para isso. Então, aí, existe muita falação, né, a respeito disso. E agora, com a situação econômica do país, abortaram o pré-sal da nossa região. Então, todo o lado negativo, né, do boom imobiliário, a partir do pré-sal, da falácia do pré-sal aqui, acabou prejudicando a cidade. Então, por isso que eu digo que responsabilidade pública, quer seja da Petrobras, quer seja do governo, de quem quer que seja, é fundamental para a gente chegar aonde quer que a gente chegue como país. E a gente vive, e infelizmente com algumas expectativas não verdadeiras, né, de desenvolvimento, por falta de responsabilidade pública. É isso. Marquito, acompanha o relator ou tem alguma... Acompanho o relator, o Nelson aqui colocou muito bem boa parte daquilo que eu penso, inclusive com exemplos concretos. A gente está chegando na nossa parte final. Nelson Rodrigues,
um fechamento após a sua fala que você agora deu troco no Marquito. Você esgotou o assunto. Suas considerações finais, por favor, e mais uma vez obrigado por nos ajudar. Eu que agradeço sempre estar no teu programa, é sempre um prazer, já me considero um grande amigo seu, prazer enorme estar aqui com você. Com o Marquito já é um companheiro de programa, eu acho que a gente está numa boa dupla aqui, e o agradecimento também pela audiência dos telespectadores da TV Com, que sempre nos prestigiam e sempre nos brindam com a sua participação. Marquito, suas considerações finais, obrigado pela presença. Melhorou daquela situação de você tinha sido... foi um mal-estar só. Não foi a dengue? Não foi a dengue. Eu já peguei dengue 2 vezes, mas faz chega anos. Então. Faz anos, chega. Não, mas da mesma forma agradecer o convite mais uma vez. É sempre um prazer participar do teu programa. Deixar sempre uma mensagem de otimismo. Eu acho que a gente que tem alguma atividade pública tem sempre que passar mensagem de otimismo, seja ela de uma forma ou de outra, né? Enquanto a vida, a esperança, enquanto a saúde, a vontade de lutar, perspectivas, né, de a gente ir à frente e buscar. Então, deixar um abraço a todos, prazer participar com o Nelson aqui mais uma vez, né? O teu programa e a forma como você conduz, te parabenizar, porque ele permite que a gente realmente faça o debate. É o objetivo do TV Com Debate. Nós vamos chegando ao final do programa. Antes eu não podia deixar de lembrar você, principalmente você, eleitor, que o ano que vem nós vamos ter eleição para prefeito, eleição para vereador. Então, faça aquele retrospecto. Tente lembrar qual foi o candidato que você votou nas últimas eleições, se ele fez um bom trabalho ao longo dos 4 anos, porque não é só em véspera de eleição que o vereador ou o prefeito, enfim, eles têm de aparecer todos os dias ao longo dos 4 anos. E você tem que se lembrar também que os políticos estão aí para servir a vocês, servir a população, não se servir dela. É com isso que a gente encerra mais um TV Com Debate, agradecendo a presença do Marquito, Marcos Sérgio Duarte, e do nosso comentarista Nelson Rodrigues. Muito obrigado pela sua audiência. Até amanhã, se Deus quiser.